Papo de Criminalista, essa grande família dos papistas voltada exclusivamente para a advocacia criminal. A inquirição das testemunhas passa por um estágio muito delicado, que é o momento, ao final das partes perguntarem, do juiz perguntar. E você tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você pega um juiz que vai pelo sistema inquisitorial ditatorial, também conhecido como presidencialista ou um falso democrata. É um processo, é uma condução falso democrata. O que acontece? Então o juiz não cumpre o 212 ou cumpre e ao final vai fazer perguntas. E você perceba que eles sempre arredondam para a acusação, não é para a defesa. Esta condução, o juiz condoleiro, né, ele tem características muito marcantes, das quais você precisa ficar atento e precisa intervir a cada momento em que ele fizer uma condução para a resposta que ele já está esperando. Na maioria das vezes, o que é isto? Ele já tem a sentença condenatória na cabeça e ele precisa de qualquer coisa retirada da prova oral para justificar uma condenação, por mais esdrúxulo ou absurdo que seja. Mas é assim que funciona, você faz aí, você está no dia a dia, você está visitando o fórum, fazendo audiência, você sabe como é que funciona a coisa. Às vezes falam, nossa, Mário, você bate muito. Não, não é questão de bater ou não bater. É retratar a realidade do que acontece. As pessoas, muitos, preferem se calar e deixar a coisa andar. Eu tenho um outro estilo de vida, eu gosto de apontar e de levar a soluções. Então, uma das formas do juiz conduzir é aquela em que ele faz perguntas sugerindo a resposta ou muitas vezes dando a resposta. Por exemplo, o juiz pergunta à testemunha. A pergunta certa seria: o senhor estava no local dos fatos? Estava. Muito bem. Tinha movimento? Tinha. De pedestres e de automóveis? Sim. Alguma coisa chamou a atenção do senhor? Sim, um automóvel. Ah, tinha um automóvel? Tinha. O senhor sabe que cor era esse automóvel? Deu para ver? Sim, era um automóvel vermelho, tá? Ele estava estacionado, ele estava em movimento, estava em movimento. O senhor chegou a ver quem estava dirigindo, se era um homem, se era uma mulher? E a testemunha responde, um homem, uma mulher. E essa pessoa que o senhor viu é o réu que está aqui na sala, ou então o senhor soube que era o réu? É uma forma. Outra forma, e aí sim já é a condução, senhor fulano, senhor testemunha, o réu fulano de tal estava dirigindo o carro? E isto é comum, e as pessoas não se apercebem dessa mais do que condução. Ele já disse que o carro estava lá no local dos fatos, isso o juiz. Com essa pergunta, ele já colocou o carro no local dos fatos, colocou o réu dentro do carro, colocou o réu no volante do carro. Ou seja, se o crime que for, roubo, homicídio, ele já colocou o réu ali como, no mínimo, um coautor. Esta condução tem que ser imediatamente obstada pela defesa, requerer ficar consignada em ata e pressionar o juiz para ele saber que você tem conhecimento do que está acontecendo e que você tem a solução para esse tipo de coisa. A outra forma de conduzir as perguntas é deixar o Ministério Público e o assistente da acusação totalmente à vontade, não fala nada. E às vezes complementa a pergunta contra o réu. Não é a favorável. Se ele perceber que tem uma dúvida qualquer lá que pode favorecer o réu, vai interferir para fazer uma pergunta. A defesa, nesse momento, tem que interceder. Artigo 7º, inciso 10 da Lei 8.906/94. Tem que estar atento. Tem que ter isso na ponta da língua, porque se for indagado, doutor, o senhor não pode interferir. Posso e devo. É isso aqui. Outra situação
que nós vemos muito nas salas de audiência, esta condução, esta imparcialidade do juiz, é o indeferimento sistemático das perguntas da defesa. O advogado quer saber alguma coisa em relação ao réu dele. O juiz indefere. Mas eu quero consignar, doutor, está indeferida, qual é a próxima? Que eu vou ver se eu vou deferir. Tudo isto é uma forma de conduzir a audiência contra os interesses da defesa. Por acaso alguém já passou por alguma dessas fases, ou por todas essas? E tem mais uma, que esta então é terrível. É de admoestar o advogado quando ele está fazendo pergunta ou quando ele intercede numa condução da pergunta pelo Ministério Público ou pelo próprio magistrado. E admoestar. E aí eles têm uma técnica, o advogado está calmo, ele fica, doutor, eu vou pedir para o senhor se acalmar. Numa nítida provocação ao advogado para que ele perca a calma, perca o equilíbrio. Não entre nesse jogo. Procure ser o mais racional possível. Você tem elementos técnicos, legais, para derrubar esse tipo de situação, para cravar uma nulidade, e não espere o final do processo para, em alegações finais, postular a nulidade. Não faça isso. Porque depois de condenado ou depois de pronunciado, acabou, o tribunal não volta atrás. É muito difícil, é raríssimo acontecer. Então, saindo dali, você já faça uma verificação das possibilidades legais, fáticas, para você atacar aquele comportamento, e pode ser um habeas corpus, inclusive arguindo a suspeição do juiz, porque não tem a imparcialidade necessária para conduzir o processo. E quando acontecer esse tipo de situação, você tem que acionar o Ministério Público. Doutora promotora, o senhor é o fiscal da lei, tanto em primeira quanto em segunda instância, como é parte também em primeira e segunda instância. O juiz está desrespeitando claramente a Constituição Federal, está desrespeitando claramente o Código de Processo Penal, ou então as prerrogativas do advogado. O senhor é fiscal da lei, o senhor tem que se posicionar. Provoque, porque depois você usa isso também em outras, durante o caminhar do processo, você pode usar isso. É muito importante você marcar posição, não deixar o juiz correr de qualquer jeito. Vocês lembram da juíza Lisa Taubenblatt, lá de Santos, Sexta Vara? Vejam aí agora, na sequência, 2 vídeos dela fazendo audiência, e vocês terão um exemplo claro disso que eu acabei de falar. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço. O nickname Palácios ou Montenegro? Olha só, essa pergunta também o senhor não vai responder, porque o senhor, imagino que não se recorde do número específico. Mas ele pode se recordar, Excelência. Espera aí. Não, tudo bem. Eu não vou mais perguntar, senhora, indeferido. A pergunta. Toma água. Nós estamos produzindo prova, Excelência. Eu não estou desrespeitando e nem estou... Eu sei que nós estamos aqui falando a respeito de uma denúncia, e eu não estou mencionando a denúncia do Ministério Federal, eu estou mencionando só a investigação. De repente, ele pode se recordar ou não. O senhor quer dar um número para ele? Se o senhor der o número para ele, eu posso pensar que eu vou deferir ou se eu vou indeferir. Mesmo assim, viu, senhor Thiago, o senhor espera para responder para saber se eu vou ou não deferir a questão. O número do bem? Para o senhor? O número do bem? Só isso. Eu vou sugerir para o senhor se acalmar um pouco, porque não, eu tenho o hábito de responder perguntas, Sim. permanecerei indeferindo, e vou continuar e vou seguir indeferindo, e vou fundamentar tanto tempo quanto há que seja necessário. E no caso, o senhor entender, o senhor vai dar o tempo da testemunha, eu vou ver se for pedido. Qual era a pergunta mesmo que o senhor queria formular para a testemunha? A pergunta foi se no
Isso. É o mesmo PIN, o do Palácio mesmo e o do Convite, é isso? Com o PIN. E efetivo, um dos carregamentos seriam os 200 quilos que foram apreendidos no aeroporto de Guarulhos. Tá? Ele menciona o fato do carregamento estar saindo da GOL, que seria a Bolívia. Foi uma presunção, então, no caso. Essa pergunta, o senhor não responde essa pergunta está indeferida, a testemunha está aqui novamente para depor a porque novamente, primeiro eu vou terminar de falar, tudo bem, pode terminar. fundamentar, em seguida, se eu permitir, porque quem conduz aqui sou eu, o senhor vai falar. Caso contrário, não. É o seguinte, ele está aqui para depor sobre fatos, não sobre inferências ou conclusões ou etc. Então ele está indeferido, ele não vai responder. O senhor pode reformular. Sim, mas é que ele fez uma investigação. A investigação deduziu. O senhor pode reformular. O senhor pode partir para a nova pergunta. O senhor vai escolher o que o senhor quer fazer. Argumentar em favor da minha decisão aqui nesse momento não documentalmente foi feita alguma diligência se o José Esteima